Americana, quinta-feira, 1º de agosto de 2024, está começando o Vox News. Vox News, você bem informado. Vox News. Confira as manchetes de hoje. Vox News. Sai a pauta da sessão da Câmara da Americana para o último período da atual legislatura. Mais 5 projetos de homenagens. Vereadores batem recorde em gastos com impressão no Poder Legislativo. Polícia Rodoviária prende 2 homens e recupera carga de combustíveis de R$220 mil na rodovia Anhanguera. Olimpíadas de Paris. O Brasil conquistou, agora de madrugada, medalha de prata na marcha atlética. O Palmeiras perde para o Flamengo e o Corinthians empata nas oitavas de final da Copa do Brasil. 6h34. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. Olá, muito bom dia, Americana, bom dia, região, são 6h34, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta quinta-feira, dia 1º de agosto de 2024, começamos hoje o mês 8, ainda estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 4.324 aqui do Vox News. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail, as redes sociais da Vox também à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança, fale com o Keller Estocco, Keller com K2Ls, @vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo, 982510626, 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino, uma boa quinta para você, Toninho. Hoje, dia 1 de agosto, é o Dia Nacional do Selo. Parabéns aí aos filatelistas de Americana e região. A Igreja Católica celebra hoje o dia de Santo Afonso Maria. Parabéns aos devotos. E hoje é aniversário de 2 grandes cidades do interior do estado de São Paulo. Parabéns a Bauru, completando 128 anos. E parabéns a Piracicaba, completando hoje 257 anos de fundação. Bauruenses e piracicabanos podem comemorar. Seus municípios são realmente muito importantes nas suas regiões e em todo o estado de São Paulo. 6h36, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Antes disso, a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes. Olha só, todo o pessoal que está mandando aqui reclamação de vazamento, tudo já foi encaminhado para o DAI. Então agora a gente vai encaminhar direto para não perder tempo. Então, o Daniel Mosna, a dona Célia, o Valdomiro lá do Jardim Boer, enfim, o pessoal que mandou para a gente aqui as reclamações com o endereço certinho, a gente já encaminhou para o DAI para que eles resolvam o problema. O nosso objetivo é que o problema seja resolvido. Obrigado aqui ao nosso ouvinte, o Wagner Prado. O Wagner relata que esteve ontem, ele mandou essa mensagem para mim, faltando 2 minutos para meia-noite ontem. Ele estava no hospital municipal, deixou seu nome, seu telefone, já encaminhei para as autoridades de saúde americana, viu, Wagner? E ele explicou o seguinte: Ju, tem 3 médicos à disposição aqui para atendimento no hospital municipal. E me deu os nomes dos 3 médicos. Tem lá a plaquinha, atendimento nos consultórios, tudo certo. Acontece que só um médico estava atendendo, que é o Dr. Raimundo. E os outros 2, não vou citar aqui o nome, não sei qual é o motivo que eles não estavam atendendo. Então o nome estava como os médicos lá de plantão, mas eles não estavam atendendo, eles estavam na sala. E não foi por pouco tempo não. Então eu encaminhei, viu, Wagner Prado, seu apontamento, porque isso atrasa o serviço, é claro. Tinha gente lá precisando de atendimento médico. Encaminhei para o prefeito Chico Sardelli. A dona Ruth de Souza, eu vou puxar a sardinha aqui para a nossa brasa, né? Ela está elogiando aqui um comentário, uma opinião, uma informação que demos no programa 10 Pontos nessa semana, programa de esportes que começa todo dia, aqui 10 para o meio-dia.
sobre o problema que está acontecendo em Americana com o esporte de competição. Eu já venho falando isso há muito tempo, não só aqui no Vox News, mas principalmente no programa esportivo 10 Pontos, que a Americana esqueceu, ignorou o esporte de competição. Resolveu reformar velódromo, quadra de tênis, que precisava, é claro, pintar ginásio esportivo, fechou piscina. O que aconteceu? Vexame nos Jogos Abertos no ano passado e vexame semana passada, quando terminaram aí os Jogos Regionais. Então eu fiz um comentário e também fiz um texto, publiquei nas minhas redes sociais, e a dona Ruth está assinando embaixo. Obrigado pela sua deferência, minha cara ouvinte. Em Americana são 6h38, daqui a pouco mais manifestações dos ouvintes. No Vox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região, com Keller Estocco. Bom dia, Jugensen. Desejo a você, aos ouvintes do Vox News, uma boa quinta-feira. Daqui a pouco, informações sobre uma perseguição que aconteceu na rodovia Anhanguera, movimentou muitas equipes da Polícia Militar Rodoviária. 2 homens foram presos e os policiais recuperaram uma carga de combustíveis avaliada em R$220 mil. E continua bloqueada a Avenida Calil Miguel Ronce, na região da Praia Azul. Informamos ontem no Vox News, só destacando, relembrando ao ouvinte que a interdição deve permanecer até amanhã, sexta-feira. A Unidade de Transportes e Sistema Viário da Prefeitura interditou a avenida no trecho entre as ruas Luiz Fornazieiro e Vicenzo Sardelli, no sentido centro. A interdição necessária para a realização de obras de infraestrutura de um empreendimento da região. Trânsito desviado para a Avenida Calil Miguel Ronce, no trecho entre a Vicenzo Sardelli e a rua Luiz Fornazieiro, tem sentido duplo ou terá sentido duplo. Como eu disse, previsão de obras sejam finalizadas até amanhã, sexta-feira. 20 minutos para 7 horas. Ontem pela manhã houve um acidente seguido de morte na alça de acesso do quilômetro 110 da rodovia Anhanguera, em Sumaré, na pista sentido Campinas. O 4º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária informou que o condutor de um carro atingiu a traseira de uma motocicleta. Equipes de resgate da concessionária da rodovia estiveram no local, mas lamentavelmente o motociclista faleceu no local. Motorista do carro foi submetido ao teste do bafômetro, negativo para ingestão de álcool. O motorista disse que não percebeu a presença do motociclista, disse que não teve como evitar o acidente. Infelizmente morreu um homem de 56 anos. Polícia Técnica realizou a perícia, corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Americana. E atualizando as informações, são 5 quilômetros de lentidão nesse instante, acesso da Anhanguera para Dom Pedro I, região de Campinas. Também há lentidão na rodovia dos Bandeirantes, chegada a São Paulo. Por enquanto, motorista diminui a velocidade entre os quilômetros 18 e 14. 6h41. Fale com Jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. 6h41. A gente tem sessão na próxima terça-feira da Câmara Municipal de Americana. Os vereadores voltam das férias. 3 semanas serão completadas semana que vem, no dia da sessão, das férias de meio de ano. Então, os vereadores, alguns ficaram por aí nos gabinetes, nas ruas, fazendo vídeo, TikTok, essas coisas. Estão em campanha, é claro. E a maioria foi descansar, foi viajar, foi para os Estados Unidos, foi para a praia. A gente viu várias fotos aí. Vereador também é filho de Deus, né, tadinhos? Tem que descansar. E a pauta saiu ontem. E a gente que torcia para que o foco fosse alterado nesse último período, os vereadores dessa legislatura já estão há 3 anos e meio no cargo, mandato é de 4 anos, tem mais até dezembro, para ou continuar reeleitos ou darem adeus. Mas dos 12 projetos que estão incluídos na ordem do dia, terça-feira que vem, 5 são
denominações de ruas e praças públicas, ou seja, quase que a metade da Câmara, da sessão, da primeira sessão, reservada a homenagens, a oba-oba, algumas justas, outros não, cada um vê de um jeito. Em todo caso, nós temos os demais projetos que não são denominações. Nós temos um projeto em segunda discussão, autorizando a Prefeitura a fazer um convênio aí com a Associação Americanense de Saúde, um veto total do prefeito ao projeto do vereador Tiago Martins, que queria proibir a propaganda discriminatórias em estabelecimentos comerciais. Segundo aqui o veto, não é função do vereador fazer isso. Também um projeto em segunda discussão do vereador Léo da Padaria, denominação de rua. Primeira discussão do projeto do vereador Wagner Malheiros, obrigando a cidade à instalação de um sistema de gravação por câmeras de vídeo em escolas infantis, berçários e creches particulares, públicas e conveniadas. Pode ter sido aprovado, mas vai ser vetado, porque é uma invasão, né, de privacidade. Muitas famílias podem não gostar de ver seus filhos em creches, em escolas públicas ou particulares, sendo filmados 24 horas aí, ou as horas que estiverem nesses locais. Claro que vai ser vetado, mas o vereador insiste. Também outro projeto do Wagner Malheiros, criando o programa Saúde Mental nas escolas públicas. Um projeto do Lucas Leoncini, instituindo o projeto Passeio Limpo, aqui em Americana. O Juninho Dias também fez um projeto criando o Estatuto da Defesa, Controle e Proteção dos Animais. Aí temos, como eu falei, várias denominações. O Leco Soares, que é vereador do Podemos, também mexe lá na lei que fala sobre as honrarias municipais, que está um exagero, pelo amor de Deus. Então amanhã eu prometo que vou detalhar esse projeto do Leco Soares, porque pode mexer um pouquinho nessa vírgula que existe na Câmara Municipal de Americana. O resto, como eu disse, são homenagens e denominações de ruas. E os vereadores de Americana, assim como de todo o Brasil, né, a maioria de todo o Brasil, os vereadores vão ter que dividir aí as próximas sessões. São 9 sessões apenas até a eleição, 9 terças-feiras, dividir o trabalho de vereador, ouvir a população, fiscalizar o prefeito, propor leis, projetos, coisa que não acontece há muito tempo aqui, com a campanha eleitoral, porque em Americana, já falei 1000 vezes, de 19 vereadores, 17 vão para tentativa de reeleição, ok? Mas estaremos acompanhando e trazendo para vocês aqui o melhor resumo de todas as sessões. 6:46. No Vox News. Vox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Começamos com os Jogos Olímpicos. O Brasil, com o futebol feminino, vai enfrentar a França nas quartas de final. Logo mais 10:30 tem Caroline Almeida no boxe, oitavas de final. E logo depois, Bárbara dos Santos no ringue. 5 da tarde, ainda no boxe, o Keno Machado, quartas de final. Na canoagem slalom, tem o Pepe Gonçalves na semifinal, logo mais 10:30. 1:15 da tarde, a ginástica artística, final individual. Flávia Saraiva e a Rebeca Andrade. E daqui a pouco, às 8 da manhã, vôlei feminino nos Jogos Olímpicos, Brasil e Japão. Copa do Brasil ontem, oitavas de final. Vitória do Flamengo sobre o Palmeiras, 2-0, são jogos de ida. O empate Atlético Goianiense e Vasco 1-1. O Atlético Paranaense ganhou do Bragantino 2-0. CRB e Atlético Mineiro foi 2-2 e 0-0 Corinthians e Grêmio. Um abraço e até amanhã. Você, muito bem informado. Este é o Vox News. Vox News. 6:47, 13 minutos para as 7 horas. Complementando as informações do esporte que o Jota trouxe aí sobre principalmente a Copa do Brasil. Palmeirinhas perdeu, Corinthians empatou, jogo tenso ontem lá na Arena.
As Olimpíadas, o Brasil conquistou nessa madrugada a sua segunda medalha de prata. Foi com um atleta, ele é um super atleta, né? Para fazer o que ele fez, é um super atleta. Caio Bonfim, ele ficou em segundo lugar na marcha atlética. É aquela caminhada, corrida, falem como quiser, com limitação dos movimentos, por 20 quilômetros. 20 quilômetros, ele ficou na segunda colocação e consegue a medalha de prata. O campeão, o terceiro colocado foi o Álvaro Martín, da Espanha, pegou bronze, e o vencedor foi o Brian Pintado, do Equador. Então o Brasil agora conseguiu aí a sua segunda medalha de prata. Não melhorou muito a situação do Brasil, que continua agora na 29ª colocação, com 2 de prata e 3 de bronze, mas tem medalha que vai pintar e pode pintar hoje em várias modalidades. Nós temos aí o sucesso do Calderano no tênis de mesa, tem o boxe, que já garantiu uma medalha pelo menos de bronze, com a Bia Ferreira. O Brasil conseguiu, como disse o Jota, as duras penas se classificar no futebol, pode até ser campeão, enfim, tem muita coisa pela frente ainda. O atletismo nem começou direito, o Brasil tem bons nomes no atletismo. E nós temos os boletins aqui na Vox 90, 3 boletins diários sobre somente as Olimpíadas, às 10h40, às 15h e às 20 horas. 11 minutos para 7 horas. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo informações da agência Climatempo, teremos hoje uma quinta-feira, 1º de agosto, aqui na região de Americana e Campinas, de sol, sem nuvens, sem chuva. Máxima vai a 28 graus. Casa da Vox agora marcando 16 graus. Vox News. Mercado Econômico. São 6h50, 10 para 7. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo, alta de 1,2%. O mercado estava otimista ontem. O euro vale R$6,118. O dólar comercial, pequena alta de 0,66%, fechou cotado a R$5,654. E o dólar turismo vale na manhã desta quinta-feira R$5,858. Vox News. As balas da polícia com Keller Estocco. 9 minutos para 7 horas. Ontem o jornalismo Vox teve acesso a um boletim de ocorrência sobre um caso de homicídio. Aliás, foi registrado como homicídio. A polícia apura esse caso de assassinato que ocorreu em Nova Odessa na noite de terça-feira, começo da noite, por volta das 18h30. Foi localizado um corpo no Parque Industrial, na rua que a PM recebeu a solicitação, Tânia Maria Kovalenko. Foi localizado um corpo, no primeiro instante ainda não havia sido identificado, por enquanto sem identificação. No momento que os policiais estavam no local, houve a chegada de investigadores da delegacia de Nova Odessa e também da Polícia Técnica, e após alguns levantamentos, o corpo foi identificado como Lucas Alves Pereira, de 30 anos. Pelo que consta, o rapaz ou o corpo apresentava ferimentos na cabeça, rosto e costas. Somente o laudo do Instituto Médico Legal, que poderá apontar a causa morte desse rapaz de 30 anos de idade, que foi localizado no Parque Industrial de Nova Odessa na terça-feira. A motivação do crime ainda é desconhecida. Polícia Civil apura o caso. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui de Americana. Faltam 7 minutos para 7 horas. Polícia Militar Rodoviária está divulgando a prisão de 2 criminosos. A ocorrência movimentou equipes da Polícia Militar Rodoviária, do Tático Ostensivo Rodoviário, também do 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia, o BAEP. Policiais estavam no patrulhamento aqui na nossa região ontem à noite e uma carreta bitrem foi interceptada no quilômetro 147, na pista sentido interior, em Limeira. Na abordagem, um dos homens que ocupava o veículo ainda tentou correr, mas foi também detido. 2 homens abordados. Consta no boletim de ocorrência
que a dupla admitiu que havia sido contratada para levar um veículo para uma cidade aqui da nossa região. No instante lá da averiguação da abordagem, os policiais encontraram um aparelho que é bloqueador de sinal de celular para tentar evitar rastreamento por parte das transportadoras, das empresas de segurança, placas de outros veículos, além de outros objetos. A ocorrência foi encaminhada para o plantão de polícia de Limeira. Havia uma preocupação dos policiais porque o motorista da carreta não havia sido encontrado e a dupla que havia sido abordada pelos policiais com o veículo roubado disse que não participou do roubo, havia sido contratada para levar o veículo para um outro município. Já no começo da madrugada, tivemos acesso à informação da Polícia Rodoviária que o motorista da carreta havia sido roubado ainda na rodovia Anhanguera, sequestrado pelos bandidos e abandonado no município de Capivari. Está tudo bem com ele, ele comunicou o fato na delegacia daquele município. Carga de combustíveis, 45 mil litros entre gasolina e diesel, avaliada em R$220 mil, portanto, ocorrência positiva do tático ostensivo rodoviário da Polícia Militar Rodoviária. 5 minutos para 7 horas. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. 6 horas e 55 minutos. Obrigado, Keller. Ontem o Copom, que é o Conselho de Política Monetária do Brasil, para irritação do governo, manteve a taxa de juros em 10,5%. E isso significa muita coisa para você que está me ouvindo. A prestação aí do seu cartão de crédito, carnê, da loja que você comprou, parcelado, mexe com tudo. Juro, mexe com nosso bolso. E o René Almeida explica essa decisão da Selic, o que vai refletir e a reação do governo. Vamos à matéria do nosso jornalista René Almeida. O Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu nesta quarta-feira manter a taxa Selic em 10,5% ao ano. Foi a segunda reunião consecutiva que o Copom manteve a taxa básica de juros da economia brasileira, interrompendo um ciclo de cortes. No comunicado, o BC afirmou que a política fiscal do governo Lula influencia nas expectativas de inflação, o que consequentemente impacta na política monetária. A professora de economia do INSPER, Juliana Inhas, concorda com a decisão do Copom. O Banco Central tem que ser cauteloso, especialmente porque a economia brasileira ainda tem aí alguns pontos de atenção bem preocupantes, inclusive, né, uma política fiscal ainda insuficiente para resolver os nossos desequilíbrios. Tem um cenário ainda de uma economia aquecida acima do que era esperado, que também pressiona a inflação, especialmente a inflação em grupos que são essenciais, como transportes, alimentos. A gente também tem um cenário político aí no segundo semestre que vai trazer mais incerteza, né, com as eleições municipais. O presidente Lula tem atacado o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, com o objetivo de pressionar pela redução da Selic. Nos últimos dias, o governo anunciou um congelamento de 15 bilhões de reais no orçamento para cumprir as regras do arcabouço fiscal. A inflação também se mantém dentro do teto da meta. Com tudo isso, a economista avalia que para a Selic de fato cair, é preciso diminuir os riscos de alta da inflação. Para que o Copom possa começar a baixar essa taxa, o problema fiscal tem que realmente estar mais controlado, o governo tem que mostrar que as medidas dele são capazes de segurar realmente o problema fiscal, melhorar as expectativas, criar uma maior ancoragem das expectativas, e as pressões inflacionárias, elas precisam também ceder. Hoje a gente tem pressões inflacionárias que são significantes, né? A economia está muito aquecida, mais do que se esperava, o mercado de trabalho está muito aquecido, que vai começar a pressionar salários daqui para frente, muito provavelmente. O ambiente externo é muito incerto. Para os próximos meses, o Copom indica no comunicado que a política monetária deve se manter contracionista, ou seja, com a taxa Selic alta a fim de desacelerar o consumo e conter a alta de preços. O presidente do Conselho Regional de Economia de São Paulo, Pedro Afonso Gomes, comenta.
Acredito que nos próximos meses a taxa Selic se mantenha, a não ser que a economia dê mostras de uma redução da inflação, o que me parece razoável acontecer, mas elevação não da taxa Selic. Pode se manter ou cair pouquíssimo. Quando eu falo cair pouquíssimo, no máximo 10% ao ano. A próxima reunião do Copom será nos dias 17 e 18 de setembro. Vale lembrar que o mandato de Roberto Campos Neto na presidência do BC vai até dezembro. O próximo presidente será indicado por Lula. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Renê Almeida. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Faltando 1 minuto para 7 horas, saiu ontem um balanço do primeiro mês de funcionamento da chamada nova maternidade do Hospital Municipal Valdemar Tebaldi aqui de Americana. Talvez a obra mais significativa deste ano, inaugurada pelo prefeito Chico Sardelli, que não pode mais participar de inaugurações. A maternidade teve uma inauguração muito concorrida. A oposição dizendo que foi só feita uma repaginada, a base de apoio dizendo que é uma instalação muito importante, com muitos recursos, mas tivemos nesse primeiro mês mais de 100 partos. O Keller tem mais detalhes. Kellan, por gentileza. A nova maternidade do Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi completou 1 mês de funcionamento no último dia 26, com 105 partos realizados. Houve crescimento de 43% na comparação com julho do ano passado, antes da reforma, quando foram registrados 73 nascimentos na unidade. O primeiro bebê a nascer na nova ala após a primeira grande obra desde a inauguração do hospital, em 1982, foi Gael Yuri Celete Mendes, com 39 semanas e 2 dias de gestação, 2 quilos e 900 gramas, 48 centímetros, no dia 26 de junho. Assim como ele, outros 78 novos americanenses chegaram ao mundo no novo espaço por meio de cesárea e outros 26 através de parto natural. Também foram realizadas 520 consultas. Legal. E falar em inauguração, como eu disse, o prefeito ou os prefeitos não podem participar de inaugurações, aqueles que tentam a reeleição. É o caso do Chico Sardelli, do Leitinho, do Rafael Piovesan, mas tem inauguração a ser feita por Americana daqui a alguns dias, lá na entrada da cidade, nas 3 pistas. Nós teremos 4 quadras lá de esporte: futebol de areia, futevôlei, beach tênis. A obra está em andamento, não tem data exata ainda para a sua inauguração. 7 horas e 2 minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Pois é, o presidente Lula hesitou um pouquinho, né? Mas depois deve ter ouvido Celso Amorim e pulou para dentro de novo. Parecia que ele ia desembarcar, mas embarcou na canoa furada de Maduro, onde já estava embarcado o PT. Se essa canoa afundar, e tudo indica que afundará, pode levar Lula e o PT junto, num ano eleitoral também aqui no Brasil. Lula e o PT têm eleições pela frente, eleições municipais. Lula disse na TV Centro-América, está convencido de que é um processo normal, tranquilo, que se a oposição tiver dúvida que recorra à justiça, né? A justiça lá é do governo, né? Dizendo que não tem nada de grave, nada de assustador. Incrível, né? Porque o Centro Carter, que foi chamado por Maduro, disse que não dá para auditar, portanto não dá para acreditar. Centro Carter não se pôde verificar ou corroborar a autenticidade dos resultados proclamados pela Comissão Eleitoral da Venezuela. O fato de a autoridade eleitoral não ter anunciado os resultados discriminados por mesa eleitoral constitui uma grave violação dos princípios eleitorais, né? Ponto final. Aí Maduro ontem disse que ia pedir para o Supremo auditar. É uma piada.
Chamou o Centro Carter para auditar, ele não conseguiu auditar, igualzinho ao PSDB tentando auditar a eleição de Dilma ganhando de Aécio aqui no Brasil, né? A própria OEA, a Organização dos Estados Americanos, disse que foi a mais aberrante manipulação de eleições ao longo de todo o processo, tal como já havia dito o integrante do governo Lula, o ex-chanceler Aloysio Nunes Ferreira Filho, que disse que não foi só domingo, foi o processo inteiro que está corrompido. E o Aloysio Nunes é esquerda, já foi esquerda radical, já foi guerrilheiro, já foi terrorista e tal, né? E já foi chanceler. A Marina Silva, integrante do governo Lula, diz que não acredita no resultado. Só o Lula acredita, o presidente do México também. O presidente da Colômbia, o esquerdista Petro, já está caindo fora dessa. Eu não sei se é masoquismo de Lula entrar nessa, mas entrou. Entrou e agora entrou feio, né? Entrou de corpo e alma. E agora? Vai sair como? Como é que fica? As notícias que eu recebo de lá são todas confirmando o que a gente sabe. Aquilo que a gente vê acontecer, as mortes, os espancamentos, as prisões e as mentiras do Maduro, todos nós estamos vendo. De Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Dinâmico, direto e com credibilidade. Vox News. São 7h05. Deixa eu registrar aqui mais algumas manifestações dos nossos ouvintes. O Sérgio de Almeida está pedindo a colocação de lombadas lá na Avenida Corifeu de Azevedo Marques. Passa pra gente a altura aí, exatamente, que está precisando de lombada aí, meu caro ouvinte. Também aqui, eu repito, tem os vazamentos de água, são os apontamentos que vêm todo dia aqui, já estão encaminhados para o DAI. Então você pode continuar mandando, para a gente não perder tempo aqui, ficar lendo vários vazamentos. A gente vai encaminhar para o DAI direto, sem nenhuma dúvida, para que a solução seja um pouco mais rápida, ok? Temos também aqui, deixa eu pegar a manifestação aqui do nosso ouvinte. Rua Dona Irã Barbosa, 105, problemas lá na casa do nosso ouvinte, o Zanini Campos. Rua Dona Irã Barbosa, número 105, problemas, ele pede atenção lá sobre abastecimento. Vou mandar lá para o DAI também, meu caro Milton Zanini. Milton Zanini mandou aqui um vídeo, tudo encaminhado para o Departamento de Água e Esgoto de Americana. 7h06. Nem tudo é desgraça no governo federal, né? O desemprego recuou e alcançou o menor patamar em 10 anos. Isso é muito bom. Informações com Leno Falck. A taxa de desocupação recuou a 6,9% no segundo trimestre deste ano no Brasil, segundo dados do IBGE divulgados nesta quarta-feira. O indicador retornou ao menor patamar da série histórica para o intervalo de abril a junho, que foi registrado 10 anos atrás. No primeiro trimestre, a taxa estava em 7,9%. Ao mesmo tempo, o resultado do segundo trimestre fica abaixo da metade da maior taxa da série histórica da pesquisa, de 14,9%, observada no trimestre encerrado em março de 2021, durante a pandemia da Covid-19. Adriana Berengui, coordenadora de pesquisa por amostra de domicílios do IBGE, analisa esse resultado relevante atingido na série histórica iniciada em 2012. Essa taxa, ela equivale, por exemplo, à taxa que foi verificada em 2014, que foi uma das menores da série. Essa redução importante do número de pessoas desocupadas, ela é devida a uma expansão bastante importante do número de trabalhadores. O crescimento do número de trabalhadores foi verificado em diversas atividades, sejam elas atividades onde o rendimento do trabalhador é maior, como também naquelas de menor rendimento. Tivemos expansão no comércio, nos serviços de tecnologia da informação e comunicação, a educação básica no setor público e também serviços prestados às famílias. A população desocupada, aqueles que procuravam por trabalho, caiu para 7,5 milhões de pessoas. Esse é o menor número de pessoas em busca de trabalho desde o trimestre encerrado em fevereiro de 2015. A população ocupada atingiu novo recorde da série histórica, chegando a quase 102 milhões. Novamente, o número de empregados do setor privado, cerca de 52 milhões, foi recorde.
impulsionado pelos novos recordes nos contingentes de trabalhadores com carteira, 38 milhões, e sem carteira assinada, 14 milhões. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Leno Falck. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. 7h08. Ontem o furto de uma caminhonete movimentou várias equipes da Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, de municípios aqui da nossa região. E ontem à tarde a assessoria ou a comunicação do 19º Batalhão da Polícia Militar encaminhou um resumo informando a respeito do furto de uma caminhonete, o Hilux, que ocorreu em Piracicaba. Estaria na rodovia Luiz e Queiroz, no sentido aqui a região de Americana, no sentido rodovia Anhanguera. Também a Guarda Civil de Americana colaborou para que o veículo fosse recuperado, e uma equipe da Força Tática do 19º Batalhão da PM aqui de Americana, o Cabo Loreano e o Soldado Lemes, a equipe interceptou o utilitário na cidade de Sumaré, na área urbana, no Jardim São Francisco, e um rapaz de 20 anos foi detido. Ele foi encaminhado para o 5º Distrito Policial, autuado em flagrante por furto, e o utilitário foi devolvido ao proprietário. Nas últimas horas, houve a prisão de 2 procurados da Justiça, ambos os casos comunicados pela Guarda Civil Municipal, equipes da Ronda Ostensiva Municipal Romu. Um dos presos na região do Parque da Liberdade, inspetor Charles, subinspetora Cristiane Vieira e Lopes. A equipe abordou o rapaz de 24 anos, foi constatado um mandado de prisão. Também houve uma outra detenção, ainda na região do Parque da Liberdade. Equipe da Guarda Civil do Canil, a Fernandes e Santos, um homem abordado, e através de pesquisa nominal foi constatado também um mandado de prisão. Ambos os homens foram levados para a unidade da Polícia Civil e permaneceram presos. 7h10. No app Vox, ouça o Vox News na íntegra. 7h10. Sabe quem paga o cafezinho na Câmara que serve lá para os vereadores, funcionários? Você que está me ouvindo. Quem paga o xerox? Você. A gasolina, o álcool, o etanol, o combustível do carro dos vereadores zanzarem para lá e para cá? Você que paga. A energia elétrica? Você. Segurança patrimonial? Você que paga. É por isso que existe o portal da transparência. Não é para parente de vereador tonto ficar reclamando. E o vereador Daniel Cardoso foi, em junho, o vereador que mais gastou com xerox. Mês de junho teve feriado prolongado e 18 dias úteis apenas em junho. Ele fez 738 cópias de xerox em 18 dias. Onde ele vai mandar tanta cópia de xerox? Não é possível. Campeoníssimo, né? Multiplica isso por 12 por 4 anos. É muito xerox. E você que paga. E em segundo lugar ficou a Leonora do Postinho, 508 cópias em junho. Lucas Leoncini, 417. Juninho Dias, 346. O vereador mais econômico, que não deixa ele ser um bom vereador, sem precisar fazer tanto xerox. O Wagner Malheiros, apenas 52 cópias. Tudo isso está no portal da transparência. 7h12. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Eu tenho visto na rede social a quantidade de gente que quer saber o que a Janja está fazendo em Paris. Levou uma comitiva grande que está filmando tudo que ela faz. Não foi para testemunhar a Olimpíada, pelo jeito, né? Foi para ter uma promoção pessoal. E ela está lá representando o presidente da República, o marido dela, pelo menos, vamos usar o termo francês, né? Soi-disant. Pelo menos é o que anunciaram. Então ela representa o chefe de Estado e o chefe de governo do Brasil por lá. É, portanto, uma visita oficial. Diante disso, 3 deputados do Novo, a deputada Adriana, lá de São Paulo, o deputado Van Hatten, do Rio Grande do Sul, Adriana Veloso, o deputado Gilson Marques, de Santa Catarina, requereram ao ministro-chefe do Gabinete Civil, Rui Costa, informações, de acordo com a lei, com a Constituição, sobre qual o tamanho da comitiva,
qual é a função de cada um, o que está gastando com passagem aérea, com hotel, com condução lá, com transporte em Paris. Eu creio que ela não está andando de metrô, né? Deve estar com limusine com motorista, né? E qual a razão, o que está fazendo, quais os benefícios para o país ante o gasto do dinheiro do contribuinte brasileiro. Faz muito bem o Novo em exigir isso. E queria registrar aqui a pesquisa Quest, com 6 estados, em que Lula só está bem no Nordeste, na Bahia e Pernambuco. Não está bem no Paraná e Goiás, e se mantém equilibrado em São Paulo e Minas Gerais. É o pessoal que está acompanhando aí o desempenho do presidente, entrando na canoa furada de corpo e alma, na canoa furada de Maduro. Aliás, já estava na canoa, né? Mas ele hesitou um pouquinho aí, mas entrou. E está ficando sozinho, porque só quem apoia Maduro é o governo brasileiro, as ditaduras de Cuba e Nicarágua. O esquerdista da Colômbia está caindo fora, como nunca entrou o Boric do Chile, também esquerda, mas tem o apoio da Rússia, da China e tal, né? Do Irã, da Coreia do Norte, né? E do Brasil. Aliás, o vice-presidente do Brasil estava lá na mesma linha do Hamas, do Hezbollah, da Jihad Islâmica, dos Houthis, na posse do presidente do Irã, né? Onde continua mandando o Ayatollah, né? Pouco depois de estar na mesma linha, ele podia ser atingido, né? Foi um míssil cirúrgico que matou o chefão do Hamas, dando o troco pelo 7 de outubro, em que foram mortos 1.200 israelenses, mais os que foram levados reféns, torturados e mortos. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. Você acompanhou hoje no Vox News. Sai a pauta da primeira sessão pós-férias na Câmara Americana com mais 5 homenagens. Vereadores batem recorde em gastos com impressão no Poder Legislativo. Olimpíadas 2024, o Brasil conquista medalha de prata nesta madrugada na marcha atlética. Palmeiras perde para o Flamengo, Corinthians empata pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Polícia Rodoviária prende 2 homens e recupera carga de combustíveis avaliada em R$220 mil. Jornalismo dinâmico e direto. Você muito bem informado. O Vox News volta amanhã. Vox News.